que você tá fazendo ali, pô? Eu tô editando uma carta com um colega meu. Carta? Carta. Me fala o número dele que a gente passa o WhatsApp pra ele rapidinho, vô. Número? É o número de celular dele. Eu mando aqui no WhatsApp rapidinho. Eu não tenho o número dele. Vamos escrever a carta que a gente dá com carinha de amarelo. Ninguém manda carta. Olha. Quanto tempo ninguém manda carta? Eu mandei há 2 semanas atrás. E quando que essa carta vai chegar lá, vô? Acho que... Não, vô. Me fale o nome dele. Me fale o nome dele pra eu não tenho o número dele. Me fale o nome dele completo, então. É Raimundo Agripino Dias. Minha neta, eu vou procurar na agenda do telefone. Não, já achei aqui. Achou? Olha aqui, esse aqui, ó. E como é que ele tá dentro dessa caixinha? Eu achei ele aqui no Facebook, rapidinho. Facebook? Você é da FBI pra ficar achando os outros assim? Não, mas às vezes eu não de FBI, mas não sou da FBI não. É muito simples. Facebook é uma rede social. Vamos tirar uma selfie? Selfie? Vamos tirar uma selfie. O que é selfie? Vou lhe mostrar, olha aqui, ó. Olha aqui, olha. Um espelho! Não, é no celular, Pronto. Vou enviar pra ele aqui. E quando é que a gente revela? Vou postar na linha do tempo dele. Não, vou postar na linha do tempo dele aqui. Na linha do tempo? E aí, quando meu amigo virou viajante do tempo? Não, isso é tecnologia, coisas avançadas. As coisas mudaram, os tempos são outros. A gente vai postar aqui na linha do tempo dele, aí quando ele estiver online, o seu amiguinho vai ver sua foto, vai entrar em contato comigo. Quanto tempo demora? Já foi, tá aqui. Só espera aí. Ai, vô, não acredito. Descarregou meu celular. Mas já foi, vô. Então eu vou voltar para editar minha carta. Então. Não, vô, não. Ai, vô, não acredito. Faltou energia também. O que a gente vai fazer aqui nesse escuro? Não se preocupe. O que você vai fazer? Oi, sou Yacente. Só que faz muito tempo que eu não acendo. Nossa, pô, mas eu não tô enxergando nada. Minha neta, pode vir a tecnologia, pode vir as coisas avançadas, mas a essência nunca perde seu valor. Feche seus olhos. Vamos orar. Para nós, bom Deus, é um privilégio estar aqui nesse lugar e saber que o Senhor está também. E poder sentir a Tua presença nesse lugar. Nós ouvimos aqui já nesse dia que o Senhor é o inventor do tempo, que mesmo sendo o inventor do tempo, me esperou. É como se o autor de um livro não fizesse questão de aparecer e colocasse como protagonista alguém que sempre faz questão de virar as costas para ele. Obrigado a Deus por colocar no protagonismo da história deste mundo a minha história, a história de todos nós. Hoje a gente já pôde te adorar, te dizendo que tu és o Deus de Israel e que o teu nome é grande. Mas também queremos sair daqui na certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. É bom poder sentir o Senhor aqui. Fica com a gente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite para você. Que bom receber você aqui mais uma vez no Espaço Novo Tempo. O Espaço Novo Tempo é uma comunidade de fé
que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos aqui somente um objetivo, que é semana após semana que você de fato tem um encontro real com Deus. O Espaço Novo Tempo é o lugar onde nós vamos ouvir boas músicas, conhecer novas pessoas. O Espaço Novo Tempo é um lugar para você chamar de seu. Portanto, seja muito bem-vindo mais uma vez ao último episódio dessa série, Ano Novo, Livro Antigo. Eu vou pedir para você dar o tradicional abraço para quem está aí pertinho de você. Em quem está aí pertinho de você, você pode fazer isso? Isso. Dê um abraço quem está aí pertinho de você. Eu já aprendi a lição, agora a Jo nunca vai deixar de ter um abraço aqui. É bom receber todos vocês. Em especial nesse sábado. A Carla falou aqui, no início do programa, que esse sábado para nós é mais do que um sábado especial. É um sábado de festa. Hoje pela manhã, na verdade começando ontem, né? Acreditamos que o sábado começa ontem. Começando ontem nós tivemos o Move, oramos juntos, compartilhamos de momentos, alguns momentos cômicos, outros momentos até emocionantes. As pessoas souberam aqui que eu tinha um MP4, eu sou do tempo do MP4. Sou do tempo do MP4. Até que nem faz tanto tempo assim, porque tem uma galera aí que é do tempo ainda do Walkman. Aí já passou do limite, né? Aí já não dá mais. Mas ontem a gente, que isso? Tem gente nem sabe o que é, né? Não sabe nem o que é. Mas, para não mentir, eu peguei ainda um tempinho. Eu tive um Walkman ainda. Tive. Eu tô ficando velho, eu tô sentindo isso. Mas ontem a gente pôde compartilhar um pouquinho disso. Foi muito legal nós estarmos aqui ontem. Para quem nunca veio, fica o convite para vir no Move toda sexta-feira, 7h30. E hoje pela manhã nós tivemos o programa Novo Tempo Adoração, que acontece aqui todo sábado às 10 horas. E nós tivemos aqui o batismo de 3 pessoas muito especiais, né? Que a gente estava sonhando há muito tempo. Vou pedir para vocês levantarem a mão para todo mundo ver aí. Olha lá, esses 3 agora. Olha, foi muito legal o batismo deles hoje. E o Gil me disse assim, pastor, eu queria batizar no Rio. Nós fomos para o Rio. E cá para nós foi uma das fotos mais bonitas que eu já vi, que o Espaço Novo Tempo já publicou. E já está nas redes sociais, Gil. Já está fazendo sucesso aí pelo mundo afora. Parabéns mais uma vez pelo batismo de vocês, pela entrega ao Senhor Jesus e terem selado a vida de vocês com Cristo. Hoje a festa ainda não acabou, a festa continua e daqui a pouquinho tem mais. Mas hoje também é o último episódio da nossa série. Chegamos no 4º episódio e eu quero trazer um pouquinho do resumo do que já vimos até aqui. Nós falamos no primeiro episódio e a pergunta do primeiro episódio era a seguinte: a Bíblia é um livro confiável? Que confiável é tudo aquilo que é respeitável, consistente e autêntico. E aí nós chegamos a algumas conclusões. A forma como a Bíblia foi formatada, como ela chegou até nós e como ela foi criada, como ela foi escrita, ela demonstra que a Bíblia é sim um livro confiável. A inspiração dos escritos, a inspiração do que está lá na Bíblia é o principal crivo, a principal peneira para a entrada no cânon bíblico. É mais ou menos assim, se alguém do passado quisesse dizer assim, o que eu escrevi é santo, precisa entrar na Bíblia, não é bem assim. Precisava passar por alguns crivos, por algumas peneiras. E uma delas, a principal delas é, esse escrito é inspirado? Se não, nem entrava. Se sim, ela ainda passava por outro, mas o principal crivo era esse aqui. Nós vimos também que a história e a arqueologia, comprovam que a Bíblia nunca foi alterada, mesmo depois de tanto tempo. Já citei aqui em outros episódios o que foi encontrado em 1947 nas cavernas de Qumran. Nessas cavernas foram encontrados escritos de quase todos os livros da Bíblia, com exceção de 2 livros, e tudo que foi comparado, os escritos de mais de 200 anos antes de Cristo, alguns ali de 60 anos depois de Cristo, esses escritos de tanto tempo atrás têm o mesmo conteúdo da Bíblia que você tem na mão. Em outras palavras, a Bíblia, comprovadamente, pela arqueologia e pela história, nunca foi alterada. E isso é uma boa notícia para nós. Tem gente que diz, não, o papel aceita tudo, sabe lá se alguém mudou ou alterou a Bíblia? A prova na arqueologia e na história dizem que não. As provas dizem que não.
E nós vimos no segundo episódio que se eu aceito a Bíblia como confiável, eu devo estar atento àquilo que a Bíblia me aconselha. E cá para nós, se tem um livro que é cheio de conselhos, esse livro é a Bíblia. Se a Bíblia é confiável, eu preciso estar atento a esses conselhos. E alguns deles, por exemplo, a Bíblia aconselha nos livrar das coisas inúteis que carregamos na vida. Por exemplo, coisas inúteis, preocupações, vaidades. Chega um momento na vida que você precisa se desvencilhar dessas coisas. E a Bíblia te aconselha não se preocupar com as coisas que tem no futuro. Deus está cuidando de você. A Bíblia, inclusive, fala que tem muita coisa na vida que você fica correndo atrás e que é pura vaidade. Essas coisas a Bíblia te aconselha e várias outras. A Bíblia, além de ser um livro confiável, é um livro que ensina muita coisa. Nós vimos na última semana que o pensamento dominante da mente pós-moderna, que é geralmente a mente de quase todos nós aqui. Quase todos nós temos um grau de tipo de pensamento pós-moderno. Nem todo mundo tem um pensamento pós-moderno tão avançado. Alguns um pouquinho menos, mas todo mundo tem um grau de pensamento pós-moderno. E esse pensamento dominante, ele rejeita a verdade absoluta. Verdade absoluta é aquilo que a gente sempre acreditou como certo, ninguém nunca duvidou. Aí chegou a mente pós-moderna e disse assim, será que é mesmo? Como, por exemplo, Deus criou o mundo. Até os nossos pais, todo mundo acreditava dessa forma. Deus criou o mundo e quase todo mundo cria dessa forma. Até que chega a mente pós-moderna e diz, será que é bem assim? Eu acho que não. Tenho lá minhas dúvidas. E aí começa a questionar e acaba ressaltando o relativismo. O relativismo ele tem os seus perigos e também suas falhas. Como, por exemplo, dizer que não existe certo ou errado. O relativismo tem esse perigo. Para o relativismo não existe, para o relativista não existe nem certo e nem errado. Ninguém pode determinar o que é certo ou errado. Na verdade, o relativismo diz que não pode existir uma verdade absoluta. E quando ele diz que não pode existir uma verdade absoluta, ele já está, então, proferindo um absolutismo. Dizer que não existe verdade absoluta. Veja que eles caem na própria armadilha. E nós vimos, então, no fim das contas, que existe sim uma verdade absoluta e ela está na Bíblia, que é capaz de nos libertar. Lembra que Jesus disse? Jesus disse, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se existe algo que podemos chamar de verdade absoluta, não muda, é a Bíblia. Esse livro segue sendo um livro que traz uma verdade absoluta, um livro confiável. E hoje nós vamos ver a transformação que o livro traz. Que tipo de transformação esse livro, a Bíblia, pode trazer para a nossa vida? Sabe que tem algumas coisas que transformaram a nossa história, a história da humanidade. Conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que existem algumas coisas que você não consegue mais imaginar como era o mundo sem essas coisas. Nós vimos aqui, como por exemplo, uma máquina de datilografar. É interessante, né, esse negócio aqui. A máquina, você imagina como que seria hoje o mundo sem celular, por exemplo? Como que seria complicado? Eu vou dar um outro exemplo. Como seria para você encontrar o endereço de algum amigo ou de um lugar que você queira chegar sem isso aqui, sem o Waze? Você já imaginou? Aliás, os mais antigos vão se lembrar como que era procurar endereços sem o mapa no celular. Quanto tempo a gente não perdia, né? Alguns se arriscavam a olhar no mapa, outros iam perguntando. E perguntar é uma das piores coisas que tem quando você quer achar um lugar. É ou não é? Porque tem gente que não tem muito senso. Você pergunta assim, aonde que é o lugar tal? Ele fala, ainda estica o beijo. Bem aí. Você já viu esse bem aí? Quanto mais ele estica o beijo, é pior. Quando ele fala, bem aí, aí, meu amigo, pode contar. Você vai andar ainda mais uma meia hora, 40 minutos. O negócio é longe. E mineiro, então? Eu sou mineiro. Uma vez eu estava em Belo Horizonte perdido. Se tem algum mineiro me assistindo no vídeo agora, me perdoe. Eu sou mineiro, eu sei do que eu estou falando. Uma vez eu estava perdido em Belo Horizonte com o meu pai. E aí nós paramos num sinal perguntando assim, como que eu faço para chegar no bairro tal? O rapaz falou, ixi, mas é muito fácil. E o que eu tenho que fazer? Você está vendo aquele sinal ali? Pois é, não é aquele. Você anda mais uns 3 sinais, o semáforo lá na frente. Quando chegar lá no quarto semáforo, você dobra a direita. Quando você dobrar a direita, você vai olhar mais ou menos uns 3 quarteirões. Dobra a esquerda de novo. Você vai ver 4 sinais. No quinto, você dobra a direita de novo. Lá você pede outra informação que está chegando. Você já imaginou isso aí?
Agora imagina como é que seria a nossa vida hoje em dia sem o Waze, por exemplo, sem o Google Maps, enfim. Nós temos diversas tecnologias que transformaram a história da humanidade. E os vendedores de mapas, coitados, eles estão perdidos, já não tem como mais ganhar dinheirinho com isso. Vocês se lembram desse tempo aqui? Do SMS? Tem gente que nem sabe o que é isso aqui, né? O SMS. Eu me lembro que quando... E SMS é um negócio até bem moderno, né? É bem moderno. Eu me lembro que quando eu cheguei no Ministério Pastoral, era o ano 2013, nós não tínhamos ainda tanta acessibilidade a esses celulares com aplicativos, os smartphones. Nós não tínhamos. Nós tínhamos esses celulares aqui, ó. O Nokia, então, era sucesso. O Nokia era bom porque o Nokia era inquebrável, né? Podia cair, não quebrava. E eu lembro que chegava um momento, chega um momento do ano ou do mês, que o pastor precisa enviar mensagens para os seus líderes, do tipo anunciando uma reunião que vai ter. E nesse tempo eu me empolguei, eu mandei cerca de uns 125 SMS. Só que esses 125 SMS tinha uma contagem de letras no SMS. Quando você excedia um número de letras, contava mais um outro SMS. E aí, quando eu fui ver, eu tinha gastado mais de R$ 150 em SMS. Aí você pensa, nossa, mas como que isso era possível? Hoje em dia é só mandar um áudio e está tudo certo. Pois é, quem dera se tivéssemos o WhatsApp naquele tempo. Mas não tínhamos. E aí veio o tal do WhatsApp que transformou nossa vida. Transformou nossa vida para o bem e para o mal também, né? Que às vezes nós nos tornamos assim meio que idiotas na frente de um celular. Me desculpe a expressão, mas é assim que a gente fica às vezes na frente de um celular, de um smartphone. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ontem a minha esposa disse assim, amor, dá uma olhada quanto que tem dinheiro na conta. Eu sabia que não tinha lá muita coisa, porque a gente não, né, pobre não fica andando com dinheirada na conta. Eu sabia que não tinha lá muita coisa, mas ela pediu, olha quanto dinheiro tem na conta. E você sabe que tem como, os aplicativos e tal do banco. Eu fui olhar. Mas aí no meio do caminho, pingou aqui uma mensagem. Eu falei, deixa eu ver quem é que está falando comigo. Eu abri a mensagem. Aí me empolguei, lembrei que tinha um negócio para eu olhar no Facebook. Fui no Facebook. Eu falei, rapaz, será que isso aqui também tem lá no Instagram? Fui no Instagram. Saí do Instagram, eu falei, poxa, tem aquele vídeo que eu tinha acabado de ver no Instagram, deve ter no YouTube. Fui no YouTube. Passou 40 minutos, ela voltou. E aí, quanto tem na conta? Eu falei, esqueci de olhar. A gente fica meio idiota, né, na frente do celular. Eu esqueci do principal. Do principal. Então, essas tecnologias vieram para o bem, mas também atrapalham um pouquinho. Lembra desse tempo aqui? Fax. Fax, para quem não conhece, é uma tecnologia, isso aí é uma tecnologia muito avançada, que conseguia mandar documentos e falar no telefone. Como é que é isso? É isso mesmo. Eu lembro que os meus documentos para ir para o seminário de teologia, para a faculdade, foram enviados por fax para a faculdade. Eu estou ficando velho mesmo, de verdade. Estou sentindo isso aí. Isso aqui, carta. O tempo da carta era muito bom, gente. Venhamos e convenhamos. Né? Tinha toda a expectativa. Eu já namorei por carta. Namorei por carta. Ela morava em outra cidade, eu mandava cartas para ela. Não era uma cidade tão longe, então demorava cerca de uns 4 dias. A expectativa para a carta chegar, porque a gente não tinha celular, claro que não tinha. Telefone fixo não era qualquer um que tinha em casa. No máximo era ligar no orelhão, mas ela não tinha um orelhão muito perto de casa, nem eu, então vai na carta mesmo. E aí era 4 dias para chegar. Aí eu tinha que contar mais 4 dias que ela ia escrever a carta dela, e mais 4 dias para chegar na minha casa a carta dela agora. Imagina a expectativa, era mais de uma semana só nessa luta. Só para dizer, estou com saudade de você. Aí ela mandava de volta, eu também. Legal, né? Esse negócio, 8 dias. Hoje em dia, eles mandam assim também, só que é no áudio, né? Estou com saudade, amor. Aí o outro fala assim, então vem aqui na cozinha me ver. O outro está no quarto, né? Aí estão ali pertinho. O mundo tem disso. Mas acabou um pouquinho desse romantismo da carta, que era bem até interessante. Isso aqui, quem pegou esse tempo aqui do videocassete? Olha, não tinha nada mais legal do que ir numa locadora alugar um filme.
Era um negócio muito legal, porque assim, era um mundo de opções. Eu ficava, qual que eu vou assistir? Titanic ou Rei Leão? Era um negócio que eu ficava, gente, será que eu assisto dessa vez Os Batutinhas ou Pocahontas? Eu ficava, era uma dúvida assim muito grande que eu tinha. Mas você chegava na locadora, era um negócio que hoje em dia é Netflix. Você não tem mais aquele negócio, eu vou alugar o filme na sexta-feira que é para ficar mais tempo comigo. Porque se você alugasse um filme na quarta, você tinha que devolver logo na quinta ou no máximo na sexta em algumas locadoras. No caso de alugar na sexta, você podia ficar com o filme na sexta, no sábado e no domingo. Aí os espertos sempre iam na sexta-feira, claro. E se não devolvesse o filme rebobinado, você pagava uma multa ainda. Tinha todo esse negócio. Hoje em dia, você, Netflix. Opa, parou, vou dar um pause aqui, vou dormir, amanhã eu termino de assistir a série. É assim, é simples. Está na palma da tua mão. Não tem mais esse romantismo. E ainda tinha uma parte meio oculta que quando eu era criança eu pensava, o que aquele povo sempre vai para aquele lugar lá naquele canto? Eu prefiro não citar o que tinha lá. Mas era um negócio muito perigoso. Porque minha mãe nunca deixou eu ultrapassar aquele lugar lá que só adulto entrava. Mas enfim, a locadora de filmes era assim um mundo muito legal. Isso aqui nos fazia valorizar as fotos no passado. Lembra disso aqui? E o chato era quando você ia mandar para revelar. Isso aqui é um filme que ficava dentro de uma câmera. E aí você mandava para revelar, aí na hora de olhar falava assim, ih, queimou todas as fotos. Não adiantou nada, você perdeu tudo. Tudo que você tinha registrado naquele aniversário de 15 anos, você tinha perdido. Não tinha como recuperar. E aí, o romantismo disso aqui é que nos fazia valorizar cada foto, porque tinha custado caro. Demorou um tempo para revelar. A foto revelava, né? Demorou um tempo para revelar, e aí vinha o álbum para casa. Minha mãe tem, acho que uns 35 álbuns de foto lá em casa, guardados até hoje. Eu te pergunto, você tem foto guardada do ano passado? Tem gente que não tem. Ah, não, meu celular, a memória não cabe mais, eu excluí. Não tem foto, a gente não valoriza mais os momentos, as fotos. Apesar de ter muita gente que vai para alguns eventos e não curtem os momentos. Hoje, a principal reclamação dos grandes cantores aí é que as pessoas não vão mais assistir os seus shows. Estão lá mais preocupadas em tirar fotos e filmar. Aí pergunta, o que teve lá no show? Foi legal lá. E qual música cantou? Não, eu não sei. Eu estava lá filmando, não prestei atenção nessas coisas. A pessoa prefere deixar de curtir um ambiente a ficar tirando fotos e não curtir o momento em si. Por isso que às vezes a gente já põe um anúncio aqui para você, põe seu celular no silencioso, se puder desligue, para que você curta o momento e desfrute do momento. É assim, não tem muita explicação não. Tá na moda esse, né? Não tem muita explicação. Tá na moda aí esse negócio do desafio dos 10 anos, né? E aí, eu fui fazer o desafio. Só que, para minha surpresa, eu não tinha foto de 10 anos atrás, sabe por quê? E eu acabei encontrando só essa. Foi a única que eu encontrei, eu estava junto com outros amigos, já me explicando o porquê dessa foto. Aleatória, assim. Um cara com paletó e os óculos escuros olhando para o alto. Uma foto tão aleatória assim é porque nós estávamos numa campanha de colportagem, éramos colportores, e nesse dia nós iríamos fazer um pôr do sol para as meninas. E a ideia era que os meninos fossem de preto para fazer uma surpresa e fingir que era mal, mas no final tratar as meninas muito bem. Essa era a ideia. E tinha mais uns 5 do meu lado piores que eu. Vai imaginando aí. Piores que eu. Essa foi a única que eu encontrei de 10 anos atrás, de 2009. E eu estava em grupo, por isso que está aqui cortada a foto. Porque todas as minhas outras fotos de 2009 estavam no Orkut e o Orkut foi embora. Eu estou falando que eu estou ficando velho e ninguém acredita, tá vendo? Mas é interessante porque esse desafio nos proporcionou, assim, a gente conseguir ver e notar como o tempo fez bem para muita gente e como o tempo não fez tão bem para muita gente. Eu vi outro dia um desafio dos 10 anos de uma mulher que em 2009 ela estava com uma plaquinha assim, que toda a sua inveja se transforme em gordura. Na foto de 2019 ela estava
2 vezes mais gorda do que a primeira. Nada contra as pessoas que são mais cheinhas, mas eu acho que toda a inveja que ela tinha foi para ela mesma, né? Enfim, mas esses desafios nos mostraram durante esses dias, durante esse mês, a transformação que é até natural na maioria das pessoas. A transformação que o corpo, a transformação física que todo mundo passa. Chega um tempo que é a tal da puberdade, que é a pior fase para nós. É ou não é? Os meninos, por exemplo, os meninos estão trocando de voz nessa idade, na puberdade. E aí, quando está trocando de voz, às vezes a gente quer gritar alguém lá longe, aí a gente está mudando de voz. A gente não sabe se é fina ou se é grossa ainda a voz. A gente grita, ei, fulano, aí a voz falha no meio do caminho. Você já aconteceu? Você sabe do que eu estou falando, né? O joelho fica insuportável. Pelo menos assim aconteceu comigo. O joelho dói muito só de encostar, porque o joelho não está suportando o nosso corpo crescendo. A puberdade é uma das piores fases também, porque a gente fica parecendo uns bonequinhos de desenho animado. O tronco desse tamanhozinho, os braços e as pernas grandonas. Fica assim, gente, que negócio estranho aquele que está vindo ali. Com um tronco bem curtinho e os braços. É um negócio estranho, mas é natural e acontece. Agora, outras coisas que são naturais, e isso vai acontecer com todo mundo, é o amadurecimento, a maturidade. Mesmo aqueles que ainda estão no período da adolescência ou são jovens, podem olhar para alguns anos atrás e percebem o quão mais maduros são comparado a 5 anos, por exemplo, 5 anos atrás. A responsabilidade é outra, a responsabilidade aumenta, somos pessoas diferentes. Essas são transformações naturais. Mas eu queria falar para vocês hoje de transformações antinaturais. Transformações que nós não gostamos, transformações que não acontecem assim, na base do deixa a vida me levar que vai acontecer. Não, isso não acontece se não for pela ação do Espírito Santo. São transformações antinaturais. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos capítulo 7, verso 5, a Bíblia diz o seguinte: quando a velha natureza ainda era, ali tem uma palavra a mais, acho que eu coloquei aquela onda ali, não sei porquê. Quando a velha natureza ainda era ativa, a natureza pecaminosa, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dentro de nós, dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas, o fruto podre da morte. Existe uma coisa dentro de nós, e você que já frequenta esse espaço religioso, frequenta o espaço Novo Tempo, você que já tem contato com a Bíblia, já teve um encontro com Jesus, você sabe do que eu estou falando. Existem agora 2 naturezas dentro de você. Uma natureza que você nasceu com ela, que é a natureza pecaminosa, é o que chama aí a natureza da carne. Já ouviu falar que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Essa é a realidade. Você nasceu com isso, com essa natureza carnal, com essa natureza pecaminosa. O que essa natureza pecaminosa faz conosco? Ela nos faz caminhar para o lado contrário do que Deus pede. É para curtir a vida e se jogar mesmo, e ir lá para a festa, para a farra, e beber, e destruir o seu corpo, e passar noites acordado. É isso que sua natureza gosta. É ir contrário à vontade de Deus. É isso que a gente gosta de fazer. Obedecer não é lá nosso forte, né? Nós não gostamos muito de obedecer. Alguém deu uma ordem, alguém estabeleceu uma regra, a gente fica, esse negócio de regra, chatice, eu não gosto disso. Não é da nossa natureza. Nós gostamos de ir para o lado pecaminoso, para o lado do desejo carnal. Existem algumas ordens até que a gente gosta de obedecer, né? O pastor Maxwell ontem estava falando para a gente. Por exemplo, alguém falar, coma um bolo de chocolate. Fala, como? Com o maior prazer. Essa daí a gente obedece. Mas as outras, que são um pouco mais doloridas, ou que a gente não gosta de abandonar algumas coisas, essas são mais difíceis de seguir, essas ordens. Porque nós temos dentro de nós, nascemos com isso, a natureza pecaminosa, a natureza carnal. Mas quando você passa a ter encontros com Jesus, você passa a ter um encontro com a palavra de Deus, com a Bíblia,
começa a nascer em você. Deus começa a criar em você uma outra natureza que é a chamada natureza espiritual. Essa natureza vai começar a degladiar contra a natureza pecaminosa. E aí existe uma luta dentro de você. É o que nós chamamos na teologia de a luta entre o bem e o mal, o grande conflito. Aquela velha ilustração que os filmes trazem, os desenhos animados trazem de um anjinho e um diabinho. É a voz do bem contra a voz do mal. É isso que acontece com a gente todos os dias. Não tem jeito, isso acontece sempre. A natureza que é carnal, é pecaminoso, que é o natural, que é ir sempre contra a vontade de Deus. E tem agora uma natureza que está se fortalecendo. Quando você vem ao Espaço Novo Tempo, você está fortalecendo sua natureza espiritual. Quando você lê a Bíblia em casa, quando você estuda, tem contato com a palavra de Deus, você está fortalecendo a natureza espiritual. Quando você ora, conversa com Deus, você está fortalecendo sua natureza espiritual. Quando você vai e fala para alguém, olha, eu estive lá no Espaço Novo Tempo, foi tão legal, eu ouvi lá uma mensagem que foi muito bacana, eu queria que você fosse comigo. Você está fortalecendo sua natureza espiritual. E aí, sabe quem vai definir o vencedor nessa batalha? A natureza que você tem mais alimentado. Se você alimenta mais a natureza carnal ou a natureza pecaminosa, provavelmente sempre ela vai levar a melhor. Agora, se você tem alimentado mais a natureza espiritual, provavelmente ela vai vencer em todas as batalhas. Por que eu estou falando disso aqui? Porque essa transformação, para nós, é antinatural. Não é como a puberdade, não é como a maturidade que vem naturalmente. Você não precisa de Deus para amadurecer na vida. Isso acontece com todo mundo. Ninguém precisa olhar assim e falar, eu preciso de Deus na minha vida para passar pela puberdade. Vai acontecer. Isso é natural. Agora, isso aqui é antinatural. Começar a abandonar a natureza pecaminosa. Enfraquecer, deixar ela de lado. E começar a fortalecer a natureza espiritual. Essa é a transformação antinatural que a Bíblia pode fazer em você. Como assim, pastor? A Bíblia pode trazer essa transformação antinatural? Uma coisa que precisamos entender é que as principais mudanças na vida, elas só vêm de Deus. Entenda isso. Eu vou repetir para que você grave bem. As principais transformações que você precisa passar na vida, elas vêm de Deus. Vou dar um exemplo. Talvez você sinta que é uma pessoa muito explosiva, que qualquer coisa está estourando com os outros. Essa transformação só Deus pode realizar em você, porque isso é antinatural. Se você é uma pessoa que gosta muito de visitar alguns sites que não são muito adequados, essa é uma luta que só Deus pode vencer por você. E se eu estou citando aqui algumas lutas que você se identifica, ou talvez não, eu tenho plena convicção de que existem várias outras que você tem tentado enfrentar e que nem sempre consegue vencer. Sabe por quê? Porque essa é uma transformação antinatural. Essa é uma transformação que só pode vir de Deus. E as principais vão vir de Deus. Sem Ele, seria incapaz de vencer cada uma dessas batalhas. E olha o que Jeremias 23, 29 diz sobre a transformação que a Bíblia pode fazer na vida de alguém. O texto diz o seguinte: minha palavra queima como fogo. Ela é como um martelo que quebra a pedra mais dura, diz o Senhor. Minha palavra, diz o Senhor, é como um fogo consumidor, um fogo capaz de destruir uma natureza pecaminosa e colocar dentro de você desejos que você nunca teria por si só. Como, por exemplo, vir aqui hoje. Você acha que veio aqui hoje porque te deu vontade, porque alguém te convidou, porque deu na telha, ou porque era um compromisso? Não. Você veio aqui hoje porque Deus tocou no seu coração.
e uma chama ardeu no teu coração. Você não sabe nem muito explicar como que isso aconteceu. Mas aconteceu, você está aqui. Ou você acha que ter vontade de ler a Bíblia vem de você? Não vem, é Deus que coloca isso em você. É o fogo. Vontade de orar. Aquela vontade de parar um pouquinho e ir lá, se ajoelhar na beirada da sua cama, ou sei lá onde você gosta de orar, e conversar com Deus. Você acha que isso vem de você? Não é, isso é antinatural. É Deus que está agindo na sua vida. Ele ainda diz que a palavra dele é como o martelo que quebra a pedra mais dura. E a gente sabe quantas vezes o nosso coração foi tão duro que nem uma pedra. E esse martelo, que é a palavra de Deus, é capaz de quebrar, é capaz de quebrantar até o mais duro coração. E Deus está passeando aqui entre nós, e pela fé eu posso ouvir alguns sons de corações de pedras sendo quebrados. E Deus colocando em você um novo coração. Porque é isso que sua palavra faz. Essa é a transformação que esse livro pode trazer para alguém. Essa é a transformação que esse livro trouxe para a minha vida. Ontem eu falava aqui de quem eu era. Qualquer outro dia eu posso contar com mais detalhes sobre minha história. Tem gente até que conhece uns erros que eu já cometi na vida. Mas eu já fui um jovenzinho voraz atrás de festas, atrás de acompanhar amigos que bebiam e eu não bebia. Eu não me orgulho em nada disso. Mas sabe de uma coisa que posso nem dizer que eu me orgulho, porque isso não foi obra vinda de mim mesmo. Foi Deus que fez. Mas tem uma coisa que eu me orgulho, é porque Jesus pôde me alcançar mesmo lá. Em meio às minhas lutas. Porque eu queria abandonar, mas não conseguia. Mas Jesus foi lá, estendeu a mão e disse: se você quiser, eu estou aqui, à sua disposição. E esse mesmo Jesus que disse isso para mim, foi que te trouxe aqui hoje, está te dizendo a mesma coisa. Eu estou aqui. Basta você querer. Basta você aceitar. Porque a minha palavra pode ser fogo e pode ser como um martelo que quebra até o mais duro coração. Eu não sei, de fato, em que ponto da sua vida você precisa ser transformado ou transformada. Mas o fato é que todos nós precisamos de alguma transformação. E essa transformação Jesus deseja começar a partir de agora. Na vida de algumas pessoas, Jesus já está iniciando essa obra. E de algumas outras, ele está completando essa obra. E eu queria convidar aqui uma dessas pessoas que Jesus está trabalhando e transformando através da sua palavra. Vem cá, Lisa. A Lisa já é uma amiga do espaço, é uma amiga nossa. Que bom que você está aqui, Lisa. A Lisa é uma aluna do Colégio Adventista, já podemos chamar de colégio. Tem alguns professores aqui hoje, é bom receber vocês. Tem alguns alunos e tem alguns que não são alunos, mas são muito amigos da Lisa. Mas o fato é que a Lisa, há algum tempo, tem tido contato muito profundo com Jesus. E esse encontro que ela teve com Jesus, através de sua palavra, veio se estreitando também muito pelo que acontecia na escola, pelo que ela ouvia de cada professor. E aí, depois de um tempinho, ela conheceu o Espaço Novo Tempo, começou a vir aqui também. Ela é uma desbravadora, já é da família. E só faltava uma coisa, só faltava selar a vida com Deus de maneira pública, que é através do batismo. Eu falei hoje mais cedo no batismo que nós tivemos, que é como um casamento, né? Casamento, as pessoas já têm compromisso uma com a outra, mas demonstra publicamente o quanto se amam e quanto estão comprometidos uns com os outros. E o batismo serve para isso.
serve para mostrar publicamente o quanto a Lisa está comprometida com Jesus. E hoje chegou o grande dia do batismo dela. A gente está feliz demais, mas com o coração apertado. Porque a Lisa está indo embora. Eu ouvi até alguém chorando ali agora. Mas sabe, Lisa, a gente fica muito feliz de saber que mesmo antes de ir embora, você fez questão de partilhar desse momento aqui com a gente. Nós, como Espaço Novo Tempo, nós, como Igreja Adventista, e aqui vários representantes do Colégio Adventista, podemos dizer que você é uma representação do nosso sonho de trabalho como Espaço Novo Tempo, como colégio. Nosso sonho é que mais e mais pessoas continuem se encontrando com Jesus como você fez. Eu vou te fazer 3 perguntinhas simples, você só vai responder sim ou não, mas eu queria que cada resposta positiva dela, vocês confirmassem com amém, pode ser? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Lisa, é se você continua crendo em toda a Bíblia com a palavra de Deus. Não só uma parte, não só o Novo, não só o Antigo, mas toda a Bíblia como a palavra de Deus, que é capaz de transformar a nossa vida, de nos corrigir, de nos exortar. É um livro confiável. Você continua crendo nesse livro? Amém. A segunda pergunta é se você quer viver a partir de agora, baseada nesse livro, que é a Bíblia, seguindo todos os preceitos que ali estão, aceitando Jesus como seu Salvador e, sobretudo, ensinando tudo que você já sabe para as outras pessoas que estiverem perto de você. É o seu desejo? Bem. Terceira e última pergunta é se você deseja ser batizado hoje, se tornando assim membro dessa igreja, que é uma igreja que tem aqui em Santarém, mas é uma igreja mundial. Você vai ter o seu nome escrito no livro dessa igreja, mas também vai ter um nome escrito no livro lá do céu. É o seu desejo? Quantos estão felizes com essa decisão? Olha lá. Você tem uma igreja feliz, você tem 2 pastores felizes, e você tem um céu em festa agora. Você é tão importante para o céu, Lisa, que o céu agora parou tudo para celebrar a tua festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o céu comemora. Os anjos estão comemorando, Jesus, Deus Pai, Deus Espírito. Há uma festa no céu quando temos uma festa aqui. Parabéns. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar orando pela Lisa e por você também. Eu quero fazer uma oração especial por você que deseja permitir que a Bíblia, esse livro sagrado, seja um livro que transforme também a sua vida. Se o seu desejo é esse, coloque em pé. Eu quero orar com você. Vamos orar. Nosso bondoso Pai, querido Senhor, em tuas mãos eu entrego a vida da Lisa, eu entrego a vida da sua família, e eu te peço que aceite a entrega dela neste momento. Ela que há algum tempo já tinha tomado sua decisão. E, enfim, chegou o grande dia. Nós louvamos o teu nome por essa alma preciosa. Mas nós também te agradecemos por cada uma dessas pessoas que aqui vieram ouvir tua palavra. Esta palavra que é capaz de transformar, que é como fogo, que é como um martelo capaz de quebrar um coração de pedra. Continua transformando nossa vida através desse livro. Que a tua palavra, a Santa Bíblia, as Sagradas Escrituras, que ela seja um instrumento vivo capaz de ser o agente transformador, através do Espírito Santo, tocando a nossa vida e agindo em nós. Que todos os dias possamos ter uma experiência profunda com este livro, porque sabemos que se abrimos esse livro todos os dias, ouviremos a tua voz todos os dias, teremos um encontro com o Senhor todos os dias. Permita que isso aconteça sempre em nossa vida. Continua conosco ainda nessa festa. Já pedimos de antemão que nos dê uma semana muito feliz, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é que nós vamos agora lá para a piscina, lá atrás, para assistirmos juntos o batismo. O segundo recado
é que nós estamos iniciando no próximo sábado, mês de fevereiro, uma nova série. A série é Levemente. Leveza é o que nós estamos precisando hoje em dia. Tem muita gente que está carregando o peso da falta de tempo, o peso de muitas tarefas, o peso do estresse, enfim, como a gente vai lidar com isso? Nós vamos dar algumas dicas durante essa série e já convido você para que esteja aqui no próximo sábado. E ao terminar o batismo, não vá embora que a gente tem algo preparado especial para você, para que celebremos juntos também essa festa batismal, tá bom? Deus te abençoe e desde já uma feliz semana para todos. No ano passado, 2018, na verdade 2017, dezembro de 2017, eu estava na formatura do meu irmão, lá em Belém, quando o pastor Renato nos procurou, eu e minha esposa, fazendo oficialmente o convite para que a gente viesse trabalhar aqui em Santarém. Foi um desafio grande, porque a gente estava saindo da realidade do distrito, 4 anos trabalhando com igreja, pregando todo sábado, domingo e quarta, treinando a igreja aos finais de semana, visitando o dia inteiro. Por um período, que teve um período que era meio preguiçoso, não visitava muito, mas a mudança de realidade era problemática para mim. E quando a gente começou o ano, em 2018, eu tinha o desafio de entrar numa sala de aula. Eu falei isso já algumas vezes com os professores, né? Entrar na sala de aula e ter que lidar com 40 moleques, né? O que não era fácil, eu não fui preparado para isso. Mas Deus me deu o privilégio de transformar, eu sempre lutei com isso, uma frase que eu havia ouvido há muito tempo, de transformar a minha sala de aula no meu sermão. E no meu sermão a minha sala de aula. Tanto que aqueles que me ouvem pregar sabem que eu gosto de ensinar quando prego. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de sermões que ensinam. E Deus me deu o privilégio de, junto com um grupo de professores que estão aqui, o professor Levi, a professora Simone, a professora Rosane, eu não sei se tem mais alguém, mas além deles, os outros professores do colégio, mandei mensagem para o professor Osmar, ele falou que teria dificuldade para estar conosco, mas foi um grupo que trabalhou junto para que esses meninos fossem alcançados para Cristo. E essa semana a gente conversou com o pastor Renato, pedindo autorização para que a gente pudesse fazer o batismo, já que eu ainda não sou ordenado, e foi feito os ajustes necessários, seguindo os regulamentos da igreja, para que eu pudesse realizar esse batismo. E eu estou aqui hoje não só como pastor para batizar a Lisa, mas como professor que trabalhou com ela. E eu sei que não fui só eu. E eu preciso citar isso porque eu sei que vai ficar gravado. Mas eu preciso citar aqui o Espaço Novo Tempo, que ela frequentou durante vários sábados. Esteve conosco em vários programas da tarde, né? Noite já. Também a Igreja da Interventoria, que ela frequentou muito. Eu cheguei a comentar que algumas vezes eu via mais a Lisa não adventista, não batizada na igreja, do que muito adventista de longa data. E o Clube de Desbravadores, Clube Elo, onde ela esteve durante todo o ano. E os colegas dela, alguns que... Uma, né, que está aqui. Cadê? Está ali filmando também. A Ângela, mas não só a Ângela, outros colegas dela também, de turma, de sala. E o batismo dela concretiza e mostra para nós que a obra da pregação do Evangelho não é de um só, é de todos. E quando todos nós trabalhamos juntos, esse é o resultado. O resultado é pessoas se decidindo por Cristo Jesus. E se esse batismo ele acontece hoje é porque nós unimos forças. Quando ela foi bem recebida aqui, quando ela foi, os amigos se aproximaram dela lá na Igreja da Interventoria, quando o Clube de Desbravadores deu espaço para que ela pudesse também se desenvolver, quando a mãe que está aqui, está bem ali atrás da professora Simone, quando a mãe decidiu colocá-la na escola adventista, uma escola que estava começando, apostou as fichas nisso. E o resultado é que muito mais do que ensino, a Lisa alcançou salvação. Amém. E eu já quero dizer para a mãe, fica o desafio, ela já foi, falta a senhora agora. Eu quero batizar a Lisa. De trabalhar se estiver por aí. Eu estou sentindo falta de vocês. Segura aqui. Só se você segurar. Pode segurar uma aqui. E aí com essa aqui.
Bem, não tem música? Então tá bom. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Isa, você se decidiu por Cristo Jesus e essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida. Nenhuma outra é mais importante do que essa. E é pela decisão que você tomou para que o seu nome seja escrito no livro da vida no céu, para que os teus pecados sejam completamente perdoados e você seja lavada no sangue de Jesus, que eu, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Nós temos pessoas aqui que têm acompanhado conosco aqui no Espaço Novo Tempo, ou ter acompanhado o trabalho do Colégio Adventista também de Santarém. E eu queria orar por você que ainda não é adventista, por você que ainda não tomou essa decisão que a Lisa tomou. Eu queria que você, onde você estiver, você que ainda não é batizado, eu gostaria que você levantasse sua mão. Eu quero só identificar você, porque eu quero orar por você. A professora Rosane já está ali. Se tiver mais alguém, levanta a mão aí, eu quero orar. Professora, pode chegar um pouquinho mais perto? Eu quero estar ao alcance dos olhos. Eu quero orar pela professora Rosane. Pela minha mãe também. Pela mãe da Lisa também. Mas não esqueça, não é o trabalho de um só. É o trabalho de nós todos. Sempre. Feche seus olhos. Querido Deus, o céu está em festa. Um final de semana de muitas bênçãos. Nós estivemos com o batismo do Gil, da sua mãe, da sua namorada, hoje pela manhã, quase tarde já. Estamos agora com o batismo da Lisa. O pastor João Vitor tem mais batismos para fazer amanhã. Outros lugares que nós recebemos as notícias de mais batismos são pessoas que estão se decidindo pelo Senhor. Isso é prova de que aquele velho livro ainda tem verdades cruciais para transformar vidas. É por isso que nessa noite já nós queremos pedir as tuas bênçãos sobre cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor nos ajude a afirmarmos o nosso compromisso contigo todo momento da nossa vida. Não nos afastarmos dos teus ensinamentos e assumirmos a responsabilidade também de partilhar aquilo que conhecemos com outras pessoas. De maneira muito especial, eu quero pedir as tuas bênçãos sobre a mãe da Lisa que está aqui conosco, Dona Lindomar, e também pela professora Rosane, que tem trabalhado conosco todo este ano de 2018 e agora também em 2019 no Colégio Adventista. Que elas também possam ser aproximadas das verdades da tua palavra. Elas conhecem muito já, Senhor, e talvez já tenham até aceitado a Jesus como Salvador. Mas talvez seja o momento de o Senhor trabalhar para que elas possam continuar aprendendo mais, ao ponto de também tomarem a decisão de fazer parte desse povo que aguarda o retorno de Jesus Cristo
e que segue, procura seguir fielmente aquilo que o Senhor ensina através da tua palavra. Amém. Abençoe a elas e abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Agora é a hora que a gente vai sair, como foi de manhã para quem estava, e todo mundo vai dar aquele abraço molhado, vai pegar o abraço molhado, né? Porque é molhado para ela, quando a Lisa sair ali, tá bom? E não esqueçam que tem vai ser lá na hora que você sair, tem um esquema ali, no jeito para você também. Vai continuar? Ai, mãe, tirei de novo. Eu já sou alto, Pedro. Desce mais não. Pedro. Ai, que lindo, mãe. Não pode pular na piscina. Dois. Não. Você já se batizou? Não vai tomar banho na piscina, Pedro. Pô, né? Quebrou o clima. Nem vai dar aula de educação física pra ele, né? Ele ainda não sabe. Que sorte! O que você quer? É só até orar. Pedro, que é frente, Eu não gosto. Sim. 4 de hoje, que passou o tempo. Fiquei mexendo. Cadê o João? João! Oi. Venha, filho. Cheguei. Vem, Nós pastor. Eu olhei lá dos anos. Eu também. Tu não olhou pra cá de novo? Passou um em frente. Agora vai. É porque ele quer se batizar também. Não, você não vai tomar. Ele foi lá do lado.